Olá, bem-vindos e bem-vindas a esse nosso primeiro encontro com a filosofia. E a filosofia é o conhecimento da pura razão, por isso ela se diferencia das ciências. Eu sou o professor Isaías França Maia, já estou com 63 anos de idade e eu trabalho com filosofia há aproximadamente 15 anos. Eu também trabalho na área da teologia, principalmente da exegese, que é o estudo da Bíblia, e a escatologia, que é o tratado sobre as últimas coisas, como morte e juízo. E na área das ciências sociais, eu trabalho com antropologia. E a antropologia é a abordagem do homem do seu aspecto cultural. E eu trabalho com filosofia com muita satisfação. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, aliás, vamos iniciar a tratar de um assunto muito importante que é a condição humana. A condição humana, ela é abordada na filosofia desde a antiguidade. Mas hoje nós vamos fazer uma abordagem que está diretamente relacionada com a contemporaneidade, porque nós vamos tratar dessa condição humana em Hannah Arendt e em Karl Marx. Agora, curiosamente, nós vamos falar primeiro sobre ela, que atuou no século XX, enquanto que Karl Marx atuou no século XIX. Agora, essa ordem não vai alterar aquilo que nós precisamos conhecer sobre os dois. Aquilo que nós vamos conhecer sobre a condição humana, o que nós precisamos conhecer. Então, a condição humana, tratada desde a antiguidade até a contemporaneidade, até os nossos dias, vai abordar o homem de diversos aspectos. Vai abordar essa condição humana sob o ponto de vista histórico, geográfico, antropológico e assim por diante. A condição humana, na verdade, é uma condição de provisoriedade. A vida, ela tem começo e ela tem fim. Por isso, nós precisamos vivê-la da melhor maneira possível. Aliás, uma filosofia de vida que eu aconselho a todo mundo é que a gente possa viver da melhor maneira possível, lutar para que os outros vivam da melhor maneira possível e cuidar para que a natureza viva da melhor maneira possível. Vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança. Isso é uma frase de Hannah Arendt que ela nos coloca diante de um pessimismo. Agora, viver tempos sombrios é a condição de vida que nós precisamos? É aquilo que nós aspiramos? É aquilo que nós queremos? Certamente não. Certamente, esses tempos sombrios são tempos que precisam ser mudados. E mudados, logicamente, para melhor. Então, nesse aspecto, a gente vê no nosso dia a dia que em determinados momentos parece que o mal está prevalecendo sobre o bem. E é essa a constatação que ela está fazendo porque ela viveu aquele grande contexto da Segunda Guerra Mundial. Ela teve que fugir para os Estados Unidos em 1940, porque ela era de origem judia, embora seja de origem alemã, então também, né, quer dizer, nasceu na Alemanha, mas é de origem judia. Então ela teve que fugir em função da ascensão do nazismo na Europa e também do fascismo, e, por conseguinte, ela, de certo modo, ela deixou a filosofia um tanto quanto de lado, a reflexão filosófica de lado. Mas, com os horrores da Segunda Guerra Mundial, ela foi, de certo modo, impelida a voltar à reflexão sobre as condições de vida dos seres humanos.
Então, nesse aspecto, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma necessidade de refletir em profundidade sobre a vida humana nesse novo contexto, nessa nova situação, nesse novo século, que na verdade o século no qual ela atuou, que é o século XX. A Condição Humana também é um livro da filósofa Hannah Arendt, publicado em 1958. Na verdade, é um relato histórico, antropológico e filosófico da existência humana em sociedade desde a Grécia Antiga até a Idade Moderna, então até o século XX. E nesse aspecto, ela vai tratar nesse livro, principalmente da banalidade do mal, que ela vai tratar também em outros escritos, mas ela vai tratar da banalidade do mal. Então, como eu falei anteriormente, o contexto ainda é o contexto da Segunda Guerra Mundial, e Israel, após descobrir um carrasco nazista que estava refugiado na Argentina, Adolf Eichmann, então ela, na verdade, foi incumbida pelos Estados Unidos para fazer a cobertura jornalística do julgamento de Eichmann em Israel. E ao fazer essa cobertura, ela também percebeu algo que está relacionado com aquilo que mais tarde ela considerou como banalidade do mal. Durante todo o julgamento, ele se apresentou como um cidadão de bem, uma pessoa normal, uma pessoa trabalhadora que seguia ordens. Então não era um monstro. Embora ele tivesse sido responsável, tendo sido um dos responsáveis pela solução final, portanto, pelo extermínio de milhares de judeus, ele achava que naquele contexto, que era um contexto de guerra, um contexto de conflito, ele estava fazendo o trabalho dele, recebendo ordens. Então, qual foi a conclusão que ela tirou? É que o mal, ele tem extremo, mas ele não precisa necessariamente ser programado por quem faz o mal. Então, o mal, ele pode ser decorrente do cumprimento de ordens sobre as quais a gente não reflete e, por conseguinte, a gente pode cometer atrocidades mesmo sendo um cidadão normal, mesmo sendo um cidadão honesto, um cidadão trabalhador. Então, na verdade, o mal tem extremo e, como tal, ele precisa ser punido. O bem, pelo contrário, ele precisa ser não apenas planejado e executado por uma única pessoa, por uma única cabeça pensante, mas o mal ele pode ser decorrente de uma cabeça pensante e ele ser desdobrado por outras pessoas que não refletem sobre as ordens que recebem. É nisso que vai residir a banalidade do mal. Eu diria que a banalidade do mal hoje ela também está muito relacionada com aquela questão de quando eu posso ser solidário diante de uma situação de sofrimento, eu prefiro fazer imagem desse sofrimento e divulgar nas redes sociais. Ao invés de prestar solidariedade a quem está sofrendo, eu acabo, de certo modo, registrando o sofrimento e divulgando, sem prestar a devida solidariedade. Então, nós, de certo modo, também estamos aí optando por uma espécie de banalidade do mal. A condição humana é o conjunto das características e eventos entendidos como essenciais à vida humana, como, por exemplo, nascer, crescer, sentir emoções, ter aspirações, entrar em conflitos e, enfim, morrer. Agora, aqui cabe um comentário muito verdadeiro sobre esses assuntos. O nascimento não é uma opção que você faz, não é uma opção que eu faço. A natureza, as pessoas planejam o teu nascimento. Tua mãe, teu pai, meu pai, minha mãe planejam o meu nascimento, de tal modo que eu não tenho autonomia sobre a decisão da época em que eu vou nascer, em que condições eu vou nascer
E nem eu posso fazer a opção sexual antes do nascimento e depois, mesmo de nascido, eu vou manter aquelas características físicas com as quais eu nasci. Então, não existe outra maneira da gente chegar ao mundo que seja uma maneira que corresponda a uma vontade pessoal. Essa vontade, ela nunca é uma vontade pessoal. Por outro lado, crescer também é uma condição que aquele que nasce não morre imediatamente, ele não tem total controle sobre isso. Ele pode se nutrir de uma forma mais regulamentada, pode se nutrir de uma forma melhor, de uma forma pior, e isso pode contribuir, de certo modo, para acelerar o processo de crescimento ou para retardar o processo de crescimento. Mas a verdade é que nós não temos pleno controle sobre o crescimento. Sentir emoções. As emoções também, elas são muito decorrentes de forças externas. E nós vamos sentir essas emoções de conformidade com as condições que nós vamos receber essas forças que vêm do nosso exterior, que não partem necessariamente de dentro de nós. Ter aspirações. Então, quem quer viver com dignidade, e como diz até a Bíblia, viver em abundância, precisa ter aspirações. Precisa realizar projetos, estabelecer e realizar projetos. Entrar em conflitos. Então, nós entramos em conflitos muitas vezes porque adoecemos fisicamente. Temos alguma doença física que vai nos tirar aquele prazer de viver, que pode nos tirar também a emoção. E, de repente, nós também sofremos conflitos decorrentes das forças externas, por exemplo, das forças políticas. E morrer, enfim, morrer, é o maior enigma da humanidade e o mais difícil de ser aceito. Então, a morte é aquela coisa que nós também não programamos, nós muitas vezes elaboramos vários projetos para executar no decorrer da vida, mas em dado momento a morte pode interromper. Então, é bom também que se diga que muitas vezes o que mais nos assusta não é o medo da morte, mas o medo da forma como vamos morrer e do momento em que vamos morrer. Então, a morte, ela é e vai continuar sendo o maior enigma da humanidade, o mais difícil de ser explicado e também o mais difícil de ser aceito. Outro filósofo, esse que viveu no século XIX, é Karl Marx. Ele viveu aí entre o ano 1818 e o ano de 1883. Então ele vai afirmar o seguinte: não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas, ao contrário, o seu ser social que lhe determina a consciência. Então, diferentemente do pensamento de Hegel, o que Marx vai colocar? Ele vai colocar o seguinte: nós não idealizamos o mundo para poder construí-lo. Pelo contrário, nós, à medida que vamos trabalhando, à medida que nós vamos atuando na vida social, a gente vai construindo o nosso ser e a gente vai construindo a nossa consciência. Não é à toa que antes de Marx, um filósofo do século XVIII chamado Jean-Jacques Rousseau, ele vai dizer que o homem é produto do meio. Ele vai dizer com todas as letras que o homem é produto do meio no qual ele está inserido. Karl Marx, por sua vez, ele vai dizer que o homem é esse produto do meio, sim, mas esse produto do meio, ele é construído a partir das relações que a gente estabelece, levando em consideração o mundo do trabalho, fundamentalmente. Agora, outra situação é a seguinte: para Karl Marx, o trabalho sempre se concretiza como condição eterna, entre aspas, do gênero humano, de satisfazer suas necessidades básicas através da transformação da natureza. Então, a gente constrói a nossa vida, a gente reproduz
as nossas condições de sobrevivência por meio do trabalho. Então, o trabalho é o grande responsável pela transformação da natureza, e essa transformação da natureza, ela vai assegurar a nossa condição de sobrevivência. O trabalho, nesse sentido, não é uma forma de realização humana. O trabalho é uma coisa chata. Se a gente for prestar atenção, até na Bíblia, é curioso, porque quando Adão e Eva cometem o pecado original, que é o primeiro pecado, a desobediência, Deus condena eles à morte, então vão voltar ao pó, mas vão trabalhar para ganhar o pão com o suor do rosto. Então o trabalho aí nesse momento se torna como que um castigo, né? Então Marx ele vai justamente colocar isso. O trabalho ele não é aquela coisa que tenha que ser necessariamente prazerosa, mas é uma forma do indivíduo sobreviver na sociedade, reproduzindo as suas condições de sobrevivência. Então, fundamentalmente, é isso. Agora nós temos aqui uma questão que está diretamente relacionada à condição humana no pensamento de Karl Marx. Então, na produção social, é nela que onde os homens realizam, na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis, independente de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas políticas, jurídicas e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Então, o que ele está colocando aqui? A sociedade ela é feita pela infraestrutura e pela superestrutura. Então, a infraestrutura, ela é o trabalho, ela é a produção pelo trabalho. A superestrutura é a religião, é a escola, é a igreja, que são responsáveis pelas ideias da vida social. Então, a superestrutura está relacionada com o pensamento e a infraestrutura está relacionada com a produção. Então, é justamente nesse aspecto que, para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no modo de produção capitalista faz com que, letra A, o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia? Não. Não, porque a mais-valia é lucro. E o lucro ele está mais direcionado, ele vai ser mais apropriado por aqueles que detêm os meios de produção. O trabalho se constitua como o fundamento real da produção material? Sim. É o trabalho que produz as mercadorias, por exemplo, que são vendidas no mercado. O trabalho produz mercadoria e o trabalho, ele justamente é responsável por constituir a possibilidade que o homem tem de sobreviver. Letra C. A consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano? Ora, nem sempre um país rico tem a população rica. Ou seja, eu posso ter um país que seja muito rico do ponto de vista dos bens materiais, mas com uma população pobre. E essa população pobre vai acontecer porque a riqueza ela pode estar concentrada. Letra D. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico? Nem sempre, porque um alto desenvolvimento econômico, um alto grau de desenvolvimento econômico,
nem sempre vai refletir um alto grau de autonomia da sociedade civil. Então, eu posso ter uma sociedade que produz muito, eu posso ter uma sociedade onde o trabalho produz as condições necessárias de sobrevivência para todo mundo, mas uma parte desse trabalho é muito apropriada por um grupo, tirando assim a autonomia, em sua maioria, daqueles que produzem. Bom, a burguesia, letra E, a burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe. Não é papel da burguesia, que é, por natureza conservadora, ser revolucionária, e muito mais gerar a consciência de classe. Na verdade, a consciência de classe, ela é justamente decorrente da luta, por exemplo, do modo de produção capitalista do proletariado. Então, é o proletariado que vai lutar e, por conseguinte, criar a consciência de classe. Não é próprio da burguesia querer que as classes trabalhadoras tenham consciência, por exemplo, de que estão sendo exploradas. Então, na verdade, nós vamos ter aí, então, como resposta correta, o trabalho se constitua como fundamento real da produção material. Porque realmente o trabalho é, inclusive, quem dá valor às mercadorias. Ah, mas, professor, o senhor não acha que quem dá o preço de uma mercadoria é a lei da oferta e da procura? Eu quero perguntar para você, será que um tijolo de ouro, por mais que ele não seja procurado ou seja pouco procurado, ele vai ter um preço tão baixo em um determinado dia quanto tem um tijolo de argila? Porque o tijolo de argila ele é muito procurado. O tijolo de ouro, ele pode não ser muito procurado. Por quê? Porque a gente não vai fazer construção de uma residência, de uma casa, de um prédio, com tijolos de ouro. Mas o tijolo de ouro, nem por isso ele vai ficar algum dia mais barato do que o tijolo de argila, porque o tijolo de ouro ele vai requerer uma quantidade muito maior de trabalho para a sua produção. Então, eu não estou dizendo aqui que a lei da oferta e da procura não diga nada a respeito do preço das coisas. Diz sim. Diz sim. Diz alguma coisa. Então, a lei da oferta e da procura é importante, mas, em última instância, quem vai gerar o valor de uma mercadoria vai ser justamente a quantidade de trabalho embutido no fabrico dessa mercadoria. Então, nós vamos aceitar aí como alternativa correta a letra B. Eu quero também convidar vocês a acompanhar essas nossas reflexões, essas nossas questões pelo material didático aí citado e, ao mesmo tempo, também fazer um convite para o nosso próximo encontro, porque nós vamos, na verdade, dar continuidade à reflexão sobre a condição humana, só que na próxima aula nós vamos abordar essa condição a partir da Idade Média. Por isso eu já vou deixar uma pergunta. O mal foi criado por Deus, já que Deus é o criador do céu, da terra e de todas as coisas? Essa resposta no nosso próximo encontro. Agradeço aí a atenção de todos e no próximo encontro estaremos de volta falando sobre a condição humana.